Olá, meus amigos, muito boa tarde. Com muita alegria, nós estamos de volta com o nosso IAD, um tema hoje muito especial, gestão de vendas, como estruturar a sua área comercial. Enfim, nós vamos trabalhar bastante esse tema. Vamos imaginar que você tivesse zerado hoje, fosse começar a sua área comercial. Então, nós vamos falar de vários pontos aqui. Antes de eu apresentar aqui o nosso convidado, eu quero lembrar você que nós, nos dias 18, 19 e 20 de setembro, a ERP está promovendo o seminário de radiodifusão aqui no Paraná. Nós vamos trazer aqui temas fantásticos do dia a dia do rádio, pessoas que tragam, vamos dizer, esperança do setor, como que o rádio, por exemplo, está nos Estados Unidos, como é que está o mercado, como é que você pode inovar a sua rádio, pessoas que reinventaram a sua programação, por exemplo, no mercado de São Paulo. E sim, os temas são sensacionais. Ainda dá tempo de você fazer a sua inscrição, você pode fazer inclusive online, basta você acessar ao portal da ERP, lá tem todos os passos que você pode fazer a sua inscrição. Venha para Curitiba, não importa que local que você esteja aí do país, mesmo você não sendo associado da ERP, você pode participar. Eu tenho certeza que você vai gostar. Nós vamos trabalhar, nossa equipe está trabalhando também um pouco sobre a questão dessa paixão pelo rádio. Então, nós vamos fazer algo que eu tenho certeza que você vai se emocionar. Vai ser muito bacana mesmo. Venha para cá, a gente que às vezes se conhece só pelo vídeo, vou estar recepcionando você com toda a nossa equipe da ERP. Vai ser um evento sensacional. Vai ter também logo na sequência um evento promovido pela ABERT em São Paulo, muito legal, Rádio Frequência. Você pode entrar no site da ABERT também, você vê lá um evento que vai estar em São Paulo, são inscrições limitadas lá também, você pode ter contato com esse evento, vai ser na semana seguinte do seminário aqui da ERP no estado do Paraná. Quero também, mais uma vez, lembrar que o nosso EAD, ele é uma promoção, né? Ele é promovido aqui dentro de uma parceria da ABERT, que é a nossa associação nacional, que cumprimenta o nosso presidente, o Paulo Toné, com a ERP, que é a nossa associação do estado do Paraná, na qual também eu cumprimento o nosso presidente, o Alexandre Barros. Então, em nome deles, quero agradecer vocês que sempre nos prestigiam com temas, sugerem temas, e pode continuar fazendo isso. Então, todos os temas que nós trazemos aqui é fruto de uma pesquisa feita que as pessoas indicam nas redes sociais, tanto na rede social da própria ABERT, da ERP, e às vezes até na minha própria rede social. Estou lá no Instagram, Michel Miqueleto, você pode ir lá no inbox sugerir, no próprio Facebook. E aí, diante desses temas, a gente vai procurar um convidado que vai trazer aqui novas ideias para a gente debater, como a gente tem feito hoje. Como também a gente faz aqui todas as oportunidades do IAD, o nosso próprio convidado ele faz a sua apresentação e conta um pouco da sua história para que a gente, na sequência, possamos aí entrar no nosso tema e, na sequência, responder as perguntas. Lembrando que, na própria plataforma que você está aí, você pode lançar a sua pergunta, enviar, e a nossa equipe que está aqui nos bastidores vai receber, já vai separando as perguntas, e ao final você pode ali também emitir o seu certificado de participação aqui do nosso IAD. Combinado? Muito obrigado por aceitar o convite, estar aqui. Se apresente, que aqui é assim, o convidado se apresenta. Obrigado pelo convite, Michel. Muito obrigado pela sua audiência, vocês que estão nos ouvindo nesse momento, aqueles que vão ouvir depois, né, e aproveitar essa nossa conversa. O Michel é um grande especialista na área de vocês. Eu não sou um grande especialista em rádio, eu sou um especialista em vendas. É o que nós queremos. E vamos falar disso, né, para ver como é que se pode fazer com que sua rádio gere mais receita, lucratividade, seja um melhor empregador, faça esse povo que trabalha com você mais feliz e atenda, mais que tudo, o seu público-alvo na sua região. Então,
Meu nome é João Alberto Costenaro. Sou nascido em Jandaia, um paranaense do interior. Fui estudar em São Paulo, fiz Direito na Universidade de São Paulo, na chamada Faculdade de Direito do Largo de São Francisco. E trabalhando num negócio como empreendedor, eu, aos 19 anos, abri uma marcenaria. Aí resolvi que, fazendo o curso de Direito, precisava trabalhar numa grande empresa para aproveitar o escritório. E terminei trabalhando em vendas, na Xerox. Ó, que escola, hein? Que escola, não é? E lá tive a oportunidade de ser muito bem sucedido como vendedor, como supervisor de vendas, como gerente, como diretor. E isso me fez, ao longo da vida, aprender muito sobre vendas, especialmente estruturadamente, né? O Michel me perguntava, vendedor nasce? Isso é um Como é que mito. Como é que é? Porque muitas vezes eu sempre faço essa pergunta, às vezes até falo isso em palestra, que as pessoas falam assim, esse é um vendedor nato, né? O cara já nasce para venda. Então eu fico pensando, a criança nasce, chora, se dá aquele tapinha na bunda, já é vendedor? Não é assim, é? Não, não tem jeito, né? Claro que tem alguns que nascem com talvez mais dom para a venda, não. Eu acredito que é treinamento. É que criança nasce médico, advogado, sim. engenheiro, certo? Torcedor de time, às vezes tem uma chuteirinha corintiana, palmeirense. Não, Palmeiras não podemos falar hoje aqui. Ah, é? Não, tem muito palmeirense com a cabeça, nossa, inchada hoje. Eu tenho um palmeirense lá na minha emissora, né? Hoje eu não precisei falar nada, porque coincidentemente eu estou de azul e preto, né? E o Grêmio tem essas cores. Eu cheguei para ele, ele falou assim, Michel, você só pode estar me provocando. Eu falei, cara, pior que foi só uma coincidência. É verdade. Bom, Então o vendedor, ele nasce pronto? não. O vendedor não nasce pronto. Ele tem que ser falante? Ele pode até ser falante, mas tem que sempre lembrar que ele tem uma boca, 2 ouvidos. Ele precisa de escutar 2 vezes para falar uma. Entendi. Então, tendo lá começado a trabalhar em vendas, se educando, depois, quando decidi me desligar da empresa, eu montei uma empresa de consultoria para ensinar os outros a venderem. Mas deixa eu entender, peraí, você saiu de Jandaia do Sul, Fui para São Paulo. São Paulo, melhor faculdade de Direito, Isso. mas você não queria advogar, ser juiz, e como é que você... Pois é, quando eu podia ser juiz, eu ganhava 7 vezes mais que um juiz. que acontece. Antigamente era assim, A né? vendas... Não, mas a venda tem, Também, tem também. isso, né? Remunera bem. É. Eu diria assim, não há uma exigência especial de formação, educação. É claro que quanto mais você esteja preparado, mais facilidade você terá para vender, mais mercados você vai atingir, mais pessoas você vai atingir, né? Mas hoje, além então, dessa consultoria, treinamento na área de vendas, você também tem uma empresa. Isso. Tá certo. E é uma empresa eu tenho uma empresa que é uma empresa de consultoria e tenho uma empresa também de eventos, sou empreendedor numa outra área, né? Legal. Bom, eu vou puxar você um pouco aqui, porque vamos imaginar hoje, Costenaro, uma coisa que... nós estamos falando aqui por radiodifusor, vamos pensar no rádio, mas vendas, toda empresa é a mesma coisa. Vamos pensar assim, se eu fosse montar uma rádio, ou vamos assim, eu não estou tendo resultado, eu vou zerar a minha área de vendas e vou começar do zero. Quais os conselhos que você daria para uma pessoa estruturar a área comercial da rádio dele? Bom, dias atrás você trouxe o tema de marketing aqui. Sim. Né? Uma das coisas que se fala sempre em marketing é de cobertura de mercado. Então, eu preciso de sair vendendo. Qual é o mercado da minha rádio? Que cidades eu tenho abrangência? Não é? Sim. Que tipo de negócios que nós temos nessa área? E que tipo de cobertura que eu vou ter?
Quando você fala assim que esta empresa tem 100% de cobertura de mercado, significa que cada vez que alguém for tomar uma decisão sobre contratar os serviços, vou chamar assim, de uma rádio, você esteja lá sendo considerado, você está na planilha para analisar se vale a pena fazer contigo ou não. Então, isso chama cobertura de mercado. Isso vai determinar quantos vendedores você vai precisar. Se você vai manter só uma estrutura interna ou se você vai manter vendedores externos. Quais são as atribuições dos vendedores? Quais são as atribuições dos gerentes? Então, as decisões mais complexas, por exemplo, aquelas que envolvem o meio político, né, a administração local, a administração estadual, né, que eventualmente podem ser clientes seus e bons clientes, não é? É sempre recomendável que a direção da rádio assuma esse papel para que ele possa, de fato, assumir todos os compromissos que são exigidos nesses negócios. Falando de honestidade, tá, gente? Sim, claro. O relacionamento com o poder público, né? Já é um pouco Exatamente. complicado, né? Então, agora eu tenho vendedores que atuarão. Em vendas tem uma coisa interessante, que tem uma escala de valores de qual é o estilo de venda mais efetivo. Então, tem um ranking. Então, a número 1 é a venda face a face, como nós estamos aqui. Né? Essa venda face a face é a mais eficaz de todas. A capacidade de convencer de quem está na frente do cliente é a mais alta. Em compensação, é a mais cara também. Então, eu vou estruturar uma venda pessoa a pessoa para os casos que vale a pena, de fato, investir esse dinheiro. Então, os recursos atuais de acessar clientes através dos meios de comunicação facilitam muito. Então, vai ter a parte que você vai fazer com telefone, com WhatsApp, com todos os meios disponíveis de encontrar esse cliente, certo? Por meio de e-mails, não é? Redes sociais. Redes sociais, se é o caso, os recursos de comunicação das redes sociais e assim por diante. Então, digamos assim, você tem que ter um foco no quanto eu quero cobrir esse mercado, né, para determinar qual é o tamanho da força de vendas que você vai dimensionar. É óbvio que isso implica em quanto eu posso investir nessas pessoas trabalhando nessa área, não é? Uma vez que eu tenha determinado quantas pessoas eu preciso para atuar, eu preciso de treinar essas pessoas. Tem uma parte do treinamento que todo mundo faz, é treinar no produto ou no serviço que essa pessoa vai vender. Mas tem uma outra parte que quase ninguém treina, que são as técnicas necessárias para que o vendedor desempenhe bem a sua função. Para qualquer produto. Para qualquer produto. O seu e outros futuros. Tradicionalmente, no Brasil, se treina, se contrata consultor para treinar uma empresa. Agora, se você tem 2 vendedores, não tem jeito de contratar um consultor para fazer isso. Nos dias de hoje, o EAD, né, coisas que são feitas como vocês fazem aqui, né, ajudam a treinar as pessoas. Mas existem treinamentos muito bons que podem ser feitos à distância. Você conhece alguns que você poderia, por exemplo, indicar que especificamente... Veja, nós não estamos falando do produto, sobre essas técnicas. Sim. Que é acessível. Curiosamente, o Paraná é líder na educação de vendas. Que legal. Nós temos aqui no Paraná uma editora que chama-se Editora Quantum, que tem uma marca chamada Venda Mais. É a maior revista já há 20 anos no país. Eu conheço. Eu escrevi na Venda Mais, sei lá, 140, 160 artigos. E é uma revista muito boa, muito bem feita, muito bem diagramada. O líder desse negócio chama-se Raul Candeloro. E o Raul tem 2 treinamentos que eu recomendaria.
Um deles é alta performance em vendas, feito à distância. Muito bem, um número de aulas muito bem estruturado, que é destinado ao vendedor. E tem um outro treinamento destinado à gestão. De vendas? De vendas. Sim. Então, se você é o gerente da unidade ou o gerente de vendas, dependendo do porte da sua rádio, você poderá aprender à distância, nos horários que te convém, etc., esta educação. Coisa que 15 anos atrás era impossível, 10 anos atrás era quase impossível. Né? Isso você pode fazer, aprender, usar as melhores técnicas, usar os melhores recursos da administração para administrar sua equipe de vendas e os vendedores, por sua vez, aprenderem técnicas, aprenderem recursos de como administrar o seu trabalho no dia a dia. Abordagem. Aprende sobre abordagem, aprende sobre investigação de necessidades, aprende sobre como declarar o produto, né? Fazê-lo de uma forma organizada. E para aqueles que não são experientes, eu diria assim, a venda ela tem uma estrutura, ela não é uma conversa informal. Até meio pejorativamente, a conversa de vendas é uma conversa armada. Ela tem um ciclo. Os melhores entrevistadores de rádio, tão bons quanto o Michel, né? Normalmente são muito hábeis em conduzir o entrevistado a certos pontos. Né? Sim. O vendedor também precisa de aprender a fazer isso. E eu posso dizer para vocês, eu sempre fui um indivíduo falante, desde muito pequeno. Mas quando eu aprendi as técnicas de vendas, eu passei a vender muito mais do que vendia originalmente, só sendo um falante. E repetindo aquilo que dissemos há pouco, né? Tens que ouvir mais e falar menos. O falante geralmente é extrovertido. Isso é uma coisa boa sempre. Sim. Né? A extroversão é uma coisa boa. Mas tem um ditado também que quem diz que fala demais dá bom dia para cavalo. É verdade absoluta. E você vê isso o tempo todo. Entre políticos e entre vendedores. E quais essas técnicas que você aprendeu? Olha, as técnicas de vendas têm uma curiosidade que é bom a gente falar aqui. Sim. Um indivíduo que montou uma empresa de venda de caixas registradoras, lá em 1892, um americano, ele fundou uma empresa que chamava National Cash Register, que é NCR, que muitos de vocês viram nesses caixas eletrônicos ainda hoje. NCR. Sim. E aqueles que gostavam do passado, como eu, né? Dos filmes faroeste, também aquelas caixas dos salões eram da NCR. Esse indivíduo treinava vendedores. Ele dizia assim, eu prefiro os verdes, quer dizer, pessoa que nunca tinha sido vendedora. E ele treinava os vendedores. E ele fazia gestão de vendas. Ele mandava, ele recebia telegramas pedindo a caixa registradora dele, que era muito procurada. E ele mandava o vendedor quilômetros e quilômetros, Estados Unidos adentro, é um país grande, não é? E ele, quando a pessoa chegava lá naquele ponto que tinha sido marcado, já tinha outros recados pelo telex. Gente, telex fazia assim, ó, certo? Letra a letra, vários pontos para definir uma letra, letra a letra, mandava recados para ele. Esse indivíduo, tendo chegado nessa estação de ferro, normalmente, pegava um cavalo ou uma charrete. Eu já estou ficando cansado. Ia até o ponto, ia até o ponto. Quando ele voltava, ele passava os pedidos pelo telégrafo. Olha só. E a partir daí, ele seguia até o próximo ponto. Lá ele já teria outros recados e assim seguia até
meses em território americano afora. Então você imagina que hoje ainda há pessoas que confiam ao vendedor o trabalho de vender e resolver o problema de faturamento da sua empresa e não fazem acompanhamento nenhum. 1892 ele fazia isso. O que você quer dizer com isso? Que o gestor ele tem que saber, pelo menos no dia seguinte ou na semana, quantas visitas foram feitas, a quem foram feitas? Perfeitamente. Perfeitamente. Uma coisa que tem no interior, que eu ando às vezes em palestra e as pessoas... na capital vocês têm facilidade, no interior nós não temos vendedor. É difícil ter um vendedor por rádio. Mas hoje eu penso assim, eu fico pensando, mas será que nesse mundo do desemprego, enfim, eu penso que às vezes isso é mais oriundo como você colocou que o proprietário da NCR falou um negócio que, peraí, eu prefiro os verdes, quer dizer, nós podemos investir em alguém, criar alguém. Podemos. Ah, na minha cidade não tem ninguém, ou o vendedor aqui custa muito caro. Pega uma pessoa inexperiente, ensine a vender, remunere justamente no começo, dê oportunidades para ela receber comissões e melhorar os seus rendimentos, não é? E aí você terá um profissional dedicado a isso. Uhum. Tem que ser uma pessoa que tenha disposição a isso, disposição à insistência, ao contato e assim por diante. Então, eu diria assim, a partir do momento que vocês... Eu quero voltar um pouquinho atrás a respeito da sua pergunta. Porque você disse, eu era falante, mas depois que eu aprendi as técnicas de venda, eu estourei em vendas. Eu estava perguntando quais eram essas técnicas. Ah, sim. Tá bom. Voltamos. Então, essas técnicas, normalmente, elas incorporam um ciclo. Esse ciclo envolve, por exemplo, um preparatório anterior. Ah, eu quero vender um treinamento, eu, consultor de vendas, quero vender um treinamento para o Michel, que é o responsável, o diretor da banda B. Então, o que eu sei dele? Ah, ele é diretor da AERP. Ah, ele tem essas vinculações. Ah, ele tem mais rádios. Ah, ele tem um horário lá na rádio que ele trabalha, assim, assim, assim. Se eu ligar mais ou menos depois do horário dele, eu vou conseguir falar com ele. Então, eu me preparo e conheço o máximo que puder de você para poder lhe oferecer alguma coisa. Então, agora eu vou conversar contigo e saber quais são as necessidades que você tem. Então, eu faço uma pré-venda, depois eu elaboro uma conversa para começar a falar contigo. E não é falar sobre o jogo do Palmeiras ontem, não, porque ele vai ficar muito triste. Aliás, estou alegre. Hein? Ah, está alegre? Eu sou palmeirense. Ah, que bom, que bom, que bom. Então, eu vou, uma vez que eu elabore uma conversa, existem técnicas para você começar uma conversa. Depois disso, eu preciso de fazer perguntas que me deem a informação de como está a situação de vendas atual na banda B. Como é que ele faz hoje? Como é que ele treina o pessoal? Estou lá lembrando vocês que eu estou dizendo que eu, consultor de vendas, quero vender para ele. Uma vez que eu tenho o quadro geral da situação atual dele, eu posso estimar que problemas que ele pode ter de vendas e que problemas que eu conseguiria, com os meus conhecimentos, solucionar. Tá? Então, vamos traduzir isso para a rádio? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui uma questão. Então, o que seria pré-venda? Né? Então, vou tentar te... A pré-venda é, bom, o meu alvo seria vamos imaginar, no interior, uma loja X, ok? Certo. Essa seria a loja. Bom, a partir daí eu vou tentar descobrir quem é, ou o gestor, ou a pessoa que cuida da venda desse produto. Isso. Hoje, eu utilizo muito essa técnica, porque, aliás, eu sou meio multiplataforma, então, eu sou advogado, então, por exemplo, se eu vou receber alguém, eu procuro descobrir quem é essa pessoa, procuro ver nas redes sociais, né, quem ela é,
no Instagram, no Ótimo, Face. excelente. Os, É por aí. Os gostos dela, enfim. Essa é a pré-venda. É a pré-venda, então preparo, enfim, para você não cometer erros grosseiros, né? Simples, às vezes você pode fazer até um comentário X, até de um time, não vamos imaginar, ou de uma religião, que a pessoa é aquilo. Então isso seria uma pré-venda, ok? Isso. Bom, aí a segunda estratégia seria... Como é que eu vou conversar? Como é que eu Começa vou- a conversa com ele. Como é que eu vou chegar nele? Isso. Como é que ele isso. vai me receber? Perfeito, perfeito. Né? Esse é um ponto. Chegando, ele me recebendo, aí eu vou preparar esse diálogo com ele. Sim. Então, para esse diálogo, eu penso que você vai mais ouvir do que falar. Quais são as dificuldades dele, se ele tem dificuldade em vendas, se a loja dele está vendendo, Isso. quem é o público dele, para que Isso. você possa ver dentro da sua programação aonde você vai encaixar e que tipo de ação você pode vender. Exatamente. Porque às vezes você não necessariamente para esse tipo de produto você vai vender ele um comercial de 30, um testemunhal. Então, você pode vender uma ação, você pode vender um programa lá dentro, você pode, né? Na loja, fica bem claro, né? Aham. É produto corrente, certo? Chegou um produto novo, né? Ou então, uma campanha que ele quer fazer, uma Black Friday, né? Ou trabalhar a sua própria marca institucional. O Exato. cara, quando Fazer- pensar em comprar, lembrar da loja dele. Fazer uma promoção especial, uma campanha especial, né? Qualquer coisa que faça com que ele venda mais, porque o lojista que vai fazer uma publicidade na sua rádio, ele quer ou assegurar a marca dele visível e audível às pessoas Sim, e vender mais. sim. Não é? Bom, mas aí tudo bem. Chegamos nele, ouvimos ele, aí nós temos que voltar e depois fazer uma proposta a ele. Você não vai ter uma proposta. Mas antes disso, tem uma frase que está num treinamento que Paulo Roberto Ferreira e eu elaboramos. O Paulo é um grande consultor de vendas Sei que é. do Instituto Supra. Supra. Conheço ele, o Emanuel. Né? Olha que maravilha. O Manuel já esteve aqui, os dois já estiveram aqui. Então, eles são excelentes, né? Aham. O Paulo Roberto e eu elaboramos um treinamento que chama-se Excelência em Vendas. Aham. Usa as melhores técnicas de vendas disponíveis no mundo hoje. Aham. E nesse treinamento eu coloquei uma frase que diz assim: vender é investigar e desenvolver necessidades do cliente e supri-las com seus produtos e serviços. Se você pegar na internet, você vai ver assim, as 10 melhores frases de marketing, essa está lá. As 20 melhores frases de vendas, está lá. Não fui eu que inventei essa frase. Isso vem de muitos anos de explicação sobre o que é vender. Então, vamos lá. explicar essa frase. Então. Isso, ótimo. Vender é investigar, nós já falamos para isso, né? Isso. Investigamos a primeira parte. Tá. Agora, O que é desenvolver necessidades? bem, vamos lá. Quando eu percebo, supomos que o seu cliente diga para você, uma loja, voltando Sim. ao mesmo caso, ele diga, pô, estou vendendo muito pouco. Mas e se ele fala, estou vendendo mais? Estou vendendo bem, não preciso de nada. Bom, Que necessidade nós vamos criar para ele? isso. Vamos trabalhar. Nós não criamos necessidade. Ah, sim. Ele pode não ter necessidade. Sim. Eu vou falar, parabéns, fique em paz, certo? Mas eu duvido que um lojista fale isso para você. Se ele falar, ele não só está mentindo, como está querendo te descartar. Então, talvez você tenha que fazer uma abordagem inicial um pouco mais interessante. Entendi. Tá certo? Porque não existe atingir meu nível máximo, cheguei, não quero mais nada. Então, quando eu percebo que alguma coisa não está bem regulada na atividade de vendas dele, eu sugiro ações da minha empresa, da minha rádio, para que ele obtenha um bom resultado. Certo? Quanto mais ele admitiu que ele tem esse problema, mais fácil vai ser de vender. Então, na hora que eu estou levantando a situação atual dele, supomos que o indivíduo diga assim,
cara, só estou vendendo no sábado. O resto da semana o pessoal fica aí às moscas. Entendi. Então, nós temos que botar gente nos Quer outros dizer, dias da semana. se você conseguisse vender mais nesses dias da semana, seria uma coisa boa para você? Ah, claro. Então, vamos lá, o que a gente poderia fazer com a divulgação que traria a gente para a loja dele? Certo? Uma disputa qualquer, uma concorrência qualquer, né? Digo assim, jogos com a plateia, com o público, né? O público da rádio e tal, para que as pessoas que forem lá e fazerem alguma coisa recebam Cada um tem que pensar na sua localidade uma ideia. uma ideia, certo? Uma vez que você tem uma ideia para solucionar um problema que você... Entra no final, supri-las com seus produtos e serviços. Exatamente. Entendi. Então, digamos que enquanto ele estiver dizendo quais são os problemas dele, que às vezes ele não está falando com essa intenção, ele está falando só da situação atual, às vezes ele vai falar para você que está vendendo muito mal, por isso que não quer investir em publicidade. Não é verdade? Ah, não, as vendas estão muito ruins, não posso investir em publicidade. Devia ser o contrário, né? Sim. Então, aí você tem que estar preparado para mostrar para ele o que é que ele pode ganhar com isso. Você vê a complexidade do trabalho do profissional de vendas que apoia o cliente, é quando ele oferece recursos, ideias para que o cliente se movimente. Recursos, ideias. E ideias. Observe você que esse profissional de vendas ideal é quase um homem de marketing, né? É o homem que apoia. E na rádio pequena do interior, ele é o publicitário da cidade. Sim. Né? Ele é que diz, cara, faz isso, faz aquilo, tal, né? Eu posso te ajudar nisso? Eu posso te ajudar nisso, posso te ajudar naquilo. Eu diria assim que a rádio pequena, de uma cidade pequena, precisaria de ser quase uma empresa de publicidade, né? Onde apoia o cliente em perceber, inclusive, quanto ganhou. Se eu vendo para uma pessoa um anúncio e não tenho qualquer medição disso, talvez ele não volte a fazer. Ele não percebeu quanto ganhou. Então, vamos lá? Senhor cliente, primeiro o senhor faz uma estatística de quanto o senhor está vendendo. Tem aí dados, vamos coletar esses dados. Vamos organizar uma planilha. Agora vamos pôr a publicidade. E vamos ver qual é a mudança de resultado. Ah, mas eu tenho medo disso. Bom, se você não fizer nada pelo cliente, o cliente não vai comprar de você. Não é verdade? Sim. Você precisa de gerar ganho para o cliente, de fato. E aqui, então, eu vou voltar. Nós chegamos no cliente, ouvimos o cliente, Sim. voltamos para a rádio, porque eu não acredito em proposta pronta. Não. Você já vai levar o pedido? Não. Então, eu volto para a rádio, eu vou pensar nesse cliente. Eu estou fazendo um raciocínio para as pessoas que estão Sim, aqui. sim, Ó, sim. esse é o raciocínio que você tem que fazer. A coragem para fazer isso, mas é o caminho. Então, você tem que ter pessoas que fazem isso. Ah, é um, entre aspas, vendedor verde, ou você vai recomeçar, ou você já tem alguém. Então, ele precisa ter esse raciocínio. Voltou, pensou no cliente, aí ele vai levar essa proposta. Né? Aí tem uma outra coisa por trás que eu sempre falo no meio rádio. A minha rádio vai dar resultado para esse cliente? Essa é uma pergunta que eu faço todo dia. Então, eu vou dar o exemplo da minha emissora. Minha emissora, ela trabalha com um público mais. Eu não tenho um público jovem. Logo, eu nem visito empresas que vendem produtos especialmente para a juventude. Eu não vou dar resultado para ele. Eu não vou dar resultado para ele. Eu não vou dar resultado para ele. Então, eu nem visito. Se eles me procuram, eu não vou dizer para ele também que ele não vai fazer. Eu vou dizer para ele, olha, esse não é o meu público. Não é o meu público. Porque a partir do momento que eu trago ele e não dê resultado, eu complico, não só a minha rádio, como o meio rádio. Então, eu sempre questiono. Agora, se o cliente disser para você, mas eu estou querendo avançar em cima do seu público, opa, estamos em casa. Estamos em casa. Mas então, por isso que hoje o cliente, eu digo o cliente hoje, o vendedor hoje, ele é um consultor.
é mais do que um vendedor. Ótimo, é isso mesmo. Mas ele tem que ter esse raciocínio. Hoje não é só se preocupar com 30 segundos, com merchan ao vivo, com testemunhal. Ele tem que ter esse conceito. Mas, junto com o gestor dele, eu não vou, ou junto com o proprietário da rádio, eles têm que ter um produto que atenda isso. Exatamente. Porque senão ele vai ouvir assim, não, mas eu vou fazer o Face, eu vou fazer, né, o Instagram que dá mais resultado, eu vou fazer isso, mas e o seu poder, com quem você está falando? Os seus ouvintes, quem são eles? Porque isso, às vezes, já foi um mito lá atrás, mas eu não tenho pesquisa aqui na minha cidade, mas hoje, de repente, você pode fazer uma pesquisa para saber quem é o seu público, para quem você pode oferecer seu produto. Hoje tem institutos de qualquer tamanho, às vezes na própria cidade dele tem. E nem custa tão caro. Para que ele tenha isso. Então, eu penso que se você for começar do zero, é todo esse raciocínio que você tem que fazer. Vou lhe fazer outra pergunta. Parece que é eu que estou falando e você que... A rádio do interior, Castanhari, tem uma coisa muito interessante. Vai vir pergunta nesse sentido. Então, o que acontece? Pode ser por locação de horário, mas nem sempre é. Então, eu sou apresentador lá do programa das 8 às 11, tenho uma baita de uma audiência, mas quem vende, eu também vendo. Quer dizer, então, à tarde eu vou visitar o comércio. Você acha isso correto? Quer dizer, o próprio comunicador vender, você acha que comunicador é comunicador e vendedor é vendedor? Claro, você não vive essa experiência, mas existe. Isso é uma coisa que muitas pessoas me perguntam. Eu diria assim, qualquer pessoa dentro da organização que consiga vender é bem-vindo. Sim. Entretanto, não pode ser a sua estratégia. Como assim? Eu diria que você precisa de usá-lo como apoio à venda, mas você tem que ter alguém responsável por vender. Entendi. E só por vender. Entendi. Até porque você não tem um programa só na sua rádio. Você tem um string de horários que vai da madrugada à rodada da madrugada. Hoje todos são 24 horas, Hoje, né? não é verdade? Sim. Há horários que a rádio coloca hoje dizendo 2 horas sem publicidade. É porque não tem, né? Não é para só beneficiar o cliente, né? É porque não tem publicidade para pôr nesse horário. Mas há consumidor em todos os horários. Sim, sim. Então, eu diria que bem-vindo o comunicador que consegue ser o reforço da venda. Mas não deveria ser esta a função dele. A menos que o seu vendedor tenha uma distribuição, ou você tenha mais de um vendedor. Então, digamos que temos lá 2 apresentadores, um faz a parte da manhã e à tarde ele iria visitar cliente, e um outro faz o horário da tarde e visita cliente de manhã. Agora, nós sabemos que se você quiser fazer um programa decente na parte da manhã, você precisa se preparar à tarde, né? Ou vice-versa, né? Ou vice-versa. Você... Não, mas eu entendi bem a sua posição. Quer dizer, a princípio você não é contra, ele poderia atuar como um reforço, mas não poderia prescindir de ter um vendedor. De ter um vendedor. Por menor que você seja. Eu não acredito em empresa nenhuma que não tenha vendas. Você falou um negócio de investir em mídia. Eu tenho um veículo, mas eu também tenho uma empresa. E eu tenho um testemunho que eu queria passar muito. Mesmo na crise, eu não diminuí o meu investimento em mídia nessa empresa. Logo, a crise chegou em menos proporção nessa empresa. Porque a primeira coisa que o gestor dessa empresa, na época, veio, não, vai crise, vamos cortar. Não, você pode cortar, mas não vamos cortar aqui. Né? Esse é o erro que muitas vezes os nossos anunciantes fazem e nós nos conformamos. Algo que nós teríamos que mostrar para ele ao contrário. Não, é nessa época que você tem que anunciar. Mas encontrar uma forma ou um mecanismo, claro, pode ser negociar, mas eu acho que se você diminui na crise é pior. Então, eu tenho um testemunho disso. Eu não diminuí dessa empresa e eu estou ultrapassando com certa tranquilidade o momento nessa empresa específica.
Então, é um fato que eu levo isso, às vezes, para o meu anunciante. Né? Curiosamente, nessa época eu lembro muito bem que, num período eleitoral, quando se tinha muita propaganda em rádio, eu tinha uma empresa que investia muito em aparelhos de surdez na rádio. Daí chegou no período eleitoral, ele disse, olha, eu não vou investir, mas é muita propaganda, se confunde muito com político e tal. Daí eu falei, não, ao contrário, eu acho que nessa época que você tem que investir, Aumentar o dia. tem que aumentar porque as pessoas que têm esse problema querem ouvir para fazer a melhor escolha. Eu convenci ele a não sair, não é com papo é contra-argumentar aquilo que na verdade é real. É real. Então, é real. Bom, depois, daqui a pouco, nós vamos entrar na questão das perguntas. Então, nós já falamos dessa parte, eu acho que a gente esclareceu, é uma parte de estrutura. Reforçando mais uma vez aquilo que você falou, quer dizer, nós temos que ter uma certa cobrança das atividades das pessoas que estão exercendo a venda. Exatamente. A gestão de venda, que, aliás, é o nosso tema. É o tema. Mas antes da Sem gente isso, seguir em frente na gestão, ainda sobre o processo da venda, né? Nós precisamos eu vou falar pelo negativo agora, jamais comece falando do seu produto. Ah, é? Nunca. Comece falando do cliente. Então, como é que estão as suas vendas? Eu tenho uma técnica, assim. Aí não é questão de falsidade, não. Eu sempre procuro um lado positivo do cliente ou da loja para começar elogiando. Ótimo. É uma excelente abordagem inicial. Estou aqui porque você, aqui nessa rua... Né? Todo mundo fala de você, tua loja é bonita, tem ar-condicionado, olha que legal. Né? Tem uma fachada legal, seus produtos, é isso aí. Seus amigos gostam muito de você, sempre falam de você e tal. E, então, eu falo primeiro do cliente, da empresa dele. Tento buscar notícias sobre o que está acontecendo dentro dessa empresa. No segmento dele. Que eu posso ter feito antes, né? Sim. Na pré-venda. Como é que estão? Né? Tem uma empresa que vende produtos agrícolas. Uma não, 3, 4 empresas que vendem produtos agrícolas, né, ali. Né? Como é que está o seu segmento? Você ouviu falar que aumenta muito o preço disso, que o pessoal reclama, não reclama. Né? Como é que você se diferencia daquela outra loja que vende as mesmas coisas que você? Né? E assim por diante. Eu quero saber das notícias dele. E aí, depois que eu souber dele, eu posso passar a falar das necessidades que ele tem e que produtos meus, que forma do meu produto rádio, porque parece que é um produto só, mas não é verdade. Sim, claro. Você tem vários formatos que pode criar. Então, que serviço meu, que produto meu pode atender essas necessidades que ele colocou. Porque a partir do momento que o cliente percebe o que você quer vender para ele, ele não te dá informação sobre a situação atual dele. Ninguém gosta de oferecer argumentos para o outro convencê-lo. Aliás, no direito, né, isso até é um princípio, não é verdade? Às vezes penso que advogado não tem que ser vendedor, a gente tem que ser muito. O tempo inteiro. Sabe uma técnica que eu usava? Vou furar um pouco aqui. Eu, quando atendia você, Costanaro e tal, eu anotava, a tua esposa, quantos filhos você tem, o que eles faziam, eu deixava tudo anotado. Quando você voltava, eu te falava bom dia, falava o nome da tua esposa, dos teus filhos. Isso é uma técnica que me rendeu muito cliente, sabia? Sem dúvida. É uma coisa simples. Relacionamento. Eu quero... Nossa, mas como é que você lembrou? Estava anotado, eu li antes. Né? Claro, você não vai lembrar. E não é falsidade, você lembrar do cliente e perguntar realmente com o coração. Né? Uma vendedora falou comigo por 1h30 no telefone, há uns 20 dias atrás. Falou por 1h30 no telefone, e discutimos sobre um negócio, era sobre um software de prospecção. Sim. De clientes. E no dia seguinte ela me ligou e disse, o senhor se lembra que a gente conversou ontem? Eu falei para ela, mas
Você acha que eu tenho Alzheimer? A reversão é o contrário, né? Quando a pessoa fala assim, está duvidando que você se lembra de ter conversado 1h30 com ela, né? Quer dizer, minha filha, claro que eu me lembro. Então vamos em frente, né? Então nós então estamos dizendo que na venda tem um processo e ainda tem sequência. Tem coisas que a gente poderia falar quando você caminha para o fechamento e depois você faz um pós-venda. Tem também um negócio chamado objeções. Existem técnicas para você se livrar dela, certo? E aí você pode usar essas técnicas para contornar objeções como aquela do cliente que disse que está tudo bem aqui, né? Que não precisa de nada, porque está ótimo, está vendendo bem, etc. Então, você pode trabalhar com técnicas para que essas objeções sejam contornadas, né? Exatamente. Então, agora voltamos ao ponto que você colocou, que voltamos para a gestão, né? O que faz esse gerente que está lá? Uma vez que ele esteja gerenciando essa pessoa, ele, por exemplo, estabeleceu metas para esse vendedor. Quantidades de visitas, né? Quantidades de contatos telefônicos, abertura, quantidade de negócios fechados, de maneira que ele possa fazer um índice, por exemplo, olha, eu fiz 30 contatos telefônicos e fechei um PI. Pedido de inserções. Pedido de inserções. É o que Chique, nós mais né? gostamos, PIs. Os PIs. O americano chamaria PI. Seria IP. Então, a partir do momento que eu tenho essas métricas, eu posso dizer estamos piorando, estamos melhorando. Você está conversando com muito pouca gente. Mas é que o fulano pediu para fazer não sei o quê, então é porque ele estava querendo no programa dele, então ele pediu para eu ligar para umas pessoas para coletar informação ou confirmar certas notícias, mas não é tarefa delas, né? Então você já fica sabendo, porque se você não acompanhar, você não fica sabendo. Tem sempre o bico doce interno que consegue dos outros. Quando a gente está falando gerente, a pessoa pode estar perguntando, mas eu sou pequeno, eu não tenho gerente. É o dono. É o dono, Sim. que é o gerente do negócio. Sim, lógico. O responsável pela rádio, né? Sempre o dono do negócio é o maior responsável. Ele não está na atividade do dia a dia, ele é um investidor e tem um gerente. Então temos um gerente. Sim. A rádio é maior, tem um cara que é um supervisor de vendas, um coordenador de vendas, um indivíduo que é mais sênior que os outros, né? Ou que o outro, né? O seguinte, que você pode ter estagiárias trabalhando em vendas, né? Porque você tem a fase inicial de prospecção de dados, de busca de cliente, que você pode fazer com pessoas com uma remuneração mais favorável para a rádio, né? E também treinando verdes, né? Para que, de repente, brote ali um excelente vendedor. Ok. Então, depois que você planejou as atividades para essa pessoa, acompanhou as atividades, é bom que o responsável, o dono da rádio, o gerente, sente do lado dessa pessoa e ouça as conversas. Como assim? Com quem ela está falando? Como ela está falando? Está fazendo a abordagem certa? Está explicando adequadamente? Seria importante fazer visitas juntos? Se visitar externamente, certamente. Certamente. Essas são as vendas mais complexas para o vendedor, né? Para manter o contato com o cliente, conseguir que o cliente dê atenção. Se ela faz abordagem dentro desse ritmo que falamos, de saber das coisas do cliente antes de oferecer os produtos da rádio, né? Quando a gente é da área de publicidade da rádio, o cliente já sabe do que se trata. Mas vim conversar um pouquinho, como é que está a sua empresa, como é que, né, coisas como aquela que você citou, a gente percebe que você tem um destaque na cidade, etc. Bom, uma vez que eu tenha
esse acompanhamento, eu tenho que pensar como fazer uma remuneração adequada para essa pessoa. Entendi. Se eu devo pagar um salário fixo só, se ela é uma pessoa que só recebe ligações e repassa para alguém, se ela é uma pessoa que tem uma função de persuasão do cliente, então nós estamos falando de uma pessoa que responderia muito bem a uma remuneração variável para os negócios que consegue fechar. Estabelecer uma remuneração flexível, que pode ter 2, 3 fatores que mudam a remuneração. Então, por exemplo, os horários mais desafiantes para venda, você pagar uma comissão melhor e criar um incentivo para que ela vá atrás de vender estes horários. Traduzindo, o programa que tem maior audiência e é mais fácil de vender é uma comissão normal. Que a gente chama de pão quente. O pão quente normal. Mas, por exemplo, do horário da noite, de outras situações que não vende muito, melhorar a comissão seria uma alternativa. É uma alternativa. Mas existem muitas outras que a criatividade pode se impor. Lembre-se sempre, depois que foi, voltar é muito difícil e caro. Certo. Então, seja comedido. Tem uma regra básica que eu conversava com o Michel, que é quando você estabelecer um plano de comissões que faz com que o vendedor se mova numa certa direção, esta certa direção tem que ser aquela que é melhor para o empregador, Sim. para a rádio. Os dois ganharão. Ele ganhará e a rádio ganhará. Porque tem gente que aí estipula, o vendedor começa a ganhar bem, ele bota olho gordo em cima, quer mudar, daí falta coerência, né? Vendedor, eu como gerente... Você sabe que uma coisa que eu agora não assino mais, né? Porque faz anos que eu não tenho mais cheque, mas quando eu assinava cheque, o cheque que eu mais assinava com maior gosto era de comissões. Porque se eu assinava um cheque de comissões, sinal que eu teria vendido. Tinha vendido, né? É uma excelente observação. Então, observe você que, às vezes, o gerente da rádio, estou dizendo, começa, como ele é assalariado também, não é? Ele começa a ficar com ciúmes do vendedor que está ganhando mais do que ele. Por exemplo, mas ou ele elaborou errado o sistema de comissões, e foi um erro dele, agora assuma, certo? Ou o vendedor é muito bom mesmo. E daí tem que ganhar mais. Isso, quanto mais vende, mais gera lucro, assegura o emprego do gerente. Eu, como gerente de vendas, em muitas ocasiões tive vendedores ganhando mais do que eu. Eu tinha uma vantagem, eu ganhava um salário fixo, bom, Maior. tinha bonificação, etc. Mas esses vendedores eram grandes vendedores e faziam a minha meta, que fazia eu ganhar o meu bônus. Nunca me preocupei com isso. Então, muitas grandes empresas, vendedores ganham mais que diretores. Prejudica, às vezes, a estrutura interna de crescimento desse indivíduo por causa da legislação brasileira que não permite redução de remuneração, que é um erro grosseiro isso do ponto de vista de negócios, né? Que proíbe, às vezes, a progressão de um indivíduo porque ele se pegou numa situação que, por ser muito talentoso, ganha muito, né? E aí a empresa não pode aproveitá-lo na escala hierárquica normal e se tornar, de repente, o presidente da empresa, porque seria um gerente que ganharia 3, 4 vezes mais que os outros gerentes, né? Então, não funciona, né? Mas há vendedores que são muito bem remunerados e as empresas ganham muito dinheiro com isso. Eu, tempos atrás, fui procurado por um radiodifusor, não para dar consultoria, porque não é o meu caso, mas ele pediu um conselho e foi muito interessante isso, né? Olha, na minha região não dá, não sei o quê, a concorrência vende bem, eu não consigo formar e tal, e falou... Olha, tem 2 na concorrência que são demais. Eu falei, cara, mas forma um igual, vai para cima. Aí, no final, ele saindo, eu falei, mas se você não quiser ir para cima, tira da concorrência. Faça uma proposta. Mas eu falei assim porque não é algo absurdo, é algo real. Sim, Ou profissionais. você forma,
ou você tira da concorrência. É. Né? Passado um tempo, ele voltou, falou, Michel, estou vendendo bem. Falei, mas consegui um vendedor? Falei, não, eu aceitei aquele último conselho que você me deu, a hora que eu estava saindo, eu gravei aquilo e trouxe o cara bom da concorrência, agora ele está comigo. Né? Então, eu estou falando isso porque, eu disse, Michel, você está incentivando a tirar de companheiros rádio? Não, não é essa a questão. É que, às vezes, você pode ter, até numa outra cidade, ou no teu próprio mercado, quer dizer, e faz parte do negócio. Eu perco profissionais aqui para outras emissoras, como vem de outras emissoras, isso faz parte do dia a dia nosso. Né? A capital tem muito disso. Então, para você formar, às vezes aquele profissional que encaixa no seu perfil, realmente pode estar do outro lado. Então, tudo é permitido a conversa, né? Tem uma curiosidade aí que é assim, há empresas que, por causa da natureza do rendimento dela, da lucratividade dela, têm remunerações modestas. Claro. Então, ele diz assim, eu não vou treinar vendedores. Porque se esse vendedor fica bom, o concorrente leva. Uhum. Pô, não quero dizer que ele está errado de manter a remuneração modesta. Só estou achando que ele está fazendo uma grande bobagem, não permitir que seus profissionais saiam. A minha postura pessoal como empreendedor sempre foi assim, vou treinar. Sempre. E vou aproveitar o desempenho desse indivíduo quanto mais eu puder. Sempre. O dia que ele sair daqui para uma remuneração maior, num grupo empresarial maior, ou numa empresa que remunera melhor, eu vou ter um amigo que vai sempre me agradecer por tê-lo educado. E muitos profissionais que me encontro com eles, às vezes me mandam um e-mail, às vezes fazem mensagem no Facebook, você foi meu mestre, muito obrigado, né? Sim. E assim por diante. Isso acontece e no meio rádio até comunicadores, enfim. Eu sou uma grande escola aqui na rádio de treinamento. E hoje mais ainda. Né? Perco profissionais sempre, acontece. Mas eu fico feliz quando ele vai para algo melhor, com a remuneração melhor, também te dá uma satisfação, né? Sem dúvida. Cara, é mais um profissional. Bom, e mais um amigo na praça, né? No mercado. Nós vamos dar um pequeno intervalo de 5 minutos para as pessoas dar uma descansada. Então, em 5 minutos, nós voltamos. Vamos trabalhar antes de começar a pergunta, naquele ciclo de excelência, rapidamente, e aí nós vamos respondendo as perguntas. Combinado? Combinado. Então, você que está nos assistindo, 5 minutinhos a gente vai estar de volta. Até já. Até já.